Olá, internautas. Você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando o nosso programa Bate-Papo com Hélio e Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negão? Prazer estar aqui de novo com você. Bom dia a todas e todos. Maravilha, o prazer é meu. Semana difícil e agitada, né, Hélio? Assim, à medida que vai avançando aí o processo eleitoral, mais e mais, né, temas, né, que as convenções já começaram, esse vai ser um dos nossos temas, as convenções partidárias, já homologação dos partidos, dos candidatos, e vamos falar sobre aquela reunião desastrada do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, né, e ele ali, ao vivo, anunciou a possibilidade de avançar com um golpe, mas em sendo veementemente rechaçado aí por várias forças políticas, sociedade civil aqui no Brasil e no exterior, inclusive o próprio Estados Unidos se posicionando a favor das urnas eletrônicas, que é o alvo aí do presidente Hélio Dolly. Que vergonha internacional, Hélio. Nunca é demais falar sobre isso, né? É o tema que está aí na nossa pauta diária, porque a cada dia é um desdobramento em relação a esse tema, né? É verdade. Acho que é um fato inédito, né? Assim, não é um fato inédito no Brasil. Parece que é um fato inédito no mundo. Um presidente da República eleito pelo sistema que ele critica, e não é eleito só presidente da República por esse sistema, é eleito deputado federal várias vezes por esse sistema que ele agora critica. E vamos lembrar que anos atrás ele foi acusado de fraude, quando se usava ainda a cédula de papel, ele recebeu uma acusação de fraude, mas um presidente eleito convoca os embaixadores, naturalmente embaixadores estrangeiros no Brasil, para falar mal do Supremo Tribunal Federal, para falar mal do Tribunal Superior Eleitoral, para atacar ministros desses dois tribunais, para falar mal do país, em suma, para falar o seguinte: olha, esse sistema político aqui não vale nada. E, implicitamente, anunciar que pretende dar o golpe. É um fato totalmente sem sentido, mas isso aí já está sendo bastante explorado nas redes sociais, na imprensa. Há reações dos mais variados tipos. É interessante assim, o número de entidades da sociedade civil que já se manifestou nas tradicionais notas de repúdio, como o pessoal brinca, né? Mas o número de entidades que já se manifestou é enorme, é mais de 50 entidades, inclusive até, não que ela seja mais importante que as outras, mas é significativo, a Associação dos Funcionários da ABIN, que é a associação, que é a Agência Brasileira de Inteligência, né? Que é vinculada diretamente ao presidente da República. Até eles já se manifestaram a favor do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, que não tem nenhuma fraude. Então, há uma reação muito grande dos próprios tribunais, de parlamentares. E, ao mesmo tempo que há essa reação enorme, Negrão, nós vemos três silêncios eloquentes. Né? Quais são os três silêncios eloquentes? O Procurador-Geral da República, o Aras, que não se manifestou, embora tenha recebido uma manifestação de não sei quantos subprocuradores e procuradores do país inteiro pedindo que ele faça alguma coisa, mas ele está lá quieto, como se nada tivesse acontecendo. Tem até uma piada na internet, será que o Aras morreu? Né? Tem uma piada dessa na internet, quietão, tal. O presidente da Câmara, o corrupto Arthur Lira, o bandido Arthur Lira, presidente da Câmara, que também está em silêncio absoluto, sentado em cerca de 140 pedidos de impeachment de Bolsonaro, está silencioso, não se manifestou, e um terceiro silêncio muito eloquente, Negrão, das Forças Armadas. Das Forças Armadas. O ministro da Defesa não se manifestou e ele tem adotado cada vez atitudes mais bolsonaristas, mais alinhadas ao golpe bolsonarista. Os comandantes das três Forças Armadas não se manifestaram.
e há um silêncio ali das Forças Armadas. É até bom, silêncio das Forças Armadas nunca é de se criticar, mas como elas estão diretamente envolvidas nesse processo, com toda essa ação do Ministério da Defesa hostilizando o Tribunal Superior Eleitoral, elas poderiam se manifestar a respeito desse fato. Mas então você tem uma situação hoje em que o golpe, mais do que anunciado, continua em andamento, mas sofreu, na verdade, vamos dizer assim, um baque moral, né? Há um repúdio muito grande da sociedade brasileira e de instituições importantes a essa tentativa de golpe. E o Bolsonaro, como já se diz, deu um tiro no pé. Essa reunião é tão absurda, a gente fica assim, quem é que deu essa ideia? De onde saiu essa ideia? Foi dos filhos? Foi de algum militar? Foi do general Heleno e daqueles outros militares picaretas que estão lá na presidência da República? Quem foi que deu essa ideia? Foi o próprio Bolsonaro? Não teve ninguém com capacidade de demovê-lo dessa ideia absurda, ruim para ele próprio, né? Mas nós estamos aí, Negrão, com um processo paralelo. Assim, por um lado, se avança no sentido da realização das eleições, como você falou aí, as convenções começam a ser realizadas, ontem já foi a do PDT, o processo continua como se nada tivesse acontecendo, e, por outro lado, o Bolsonaro tramando a maneira de como ele vai resistir ao resultado eleitoral. Ou talvez até, não é descartável, como ele vai impedir o processo eleitoral. Porque a gente aqui, às vezes, fala muito e que ele, derrotado nas eleições, resistirá ao resultado, como fez Trump nos Estados Unidos. Mas há também a hipótese que não pode ser descartada, porque todas as hipóteses, todos os cenários devem ser considerados, dele tentar impedir a eleição, tentar antes da eleição. E ninguém duvida disso com o Congresso que nós temos hoje, dominado pelo Centrão, usando o orçamento secreto. Aliás, a Polícia Federal está investigando a Codevasp, que é um estuário desse orçamento secreto. Grande parte das picaretagens, da corrupção que está acontecendo em torno do orçamento secreto acontece na Codevasp, que é uma empresa pública dirigida pelo Centrão. E a Polícia Federal está investigando e descobriu um cara lá com 1.300.000 em dinheiro em casa, parecendo aquela história do Gedel Lima, né? Lá da Bahia. Então, com esse Centrão, não é se descartar que Bolsonaro cria uma situação artificial para tentar prorrogar as eleições, não realizar as eleições, prorrogar mandatos, adiar o resultado das eleições. Com esse Congresso, nós não devemos duvidar de nada. Agora, está claro que vai haver uma reação da sociedade. Essa reação da sociedade será suficiente para impedir o golpe? Nós não sabemos, até porque, como eu sempre falo, o juiz desse processo são as Forças Armadas. Elas, o lado para qual elas se dirigirem é o lado que vai prevalecer. A gente não deve ter essa ilusão aqui no Brasil. O Brasil ainda continua sendo um país tutelado, um sistema, um governo tutelado pelas Forças Armadas. Por quê? Porque nós não resolvemos corretamente a questão da relação das Forças Armadas com o Estado e com os governos. Isso desde a ditadura e que não foi resolvido no final da ditadura, diferentemente de outros países vizinhos aos nós, como a Argentina, Uruguai, Chile, a própria Bolívia. Então, nós estamos ainda sujeitos a falar. Para que lado elas vão? Elas vão estar ao lado da Constituição, da legislação, da democracia, ou elas vão estar ao lado do fascista, doido, golpista, que quer destruir as instituições brasileiras? E essa que é a questão que nós temos hoje. Hélio, acho que tem 2 pontos aí que eu queria que você analisasse. Um deles é a ausência, né? Foi revelado que os comandantes das Forças Armadas foram convidados para a reunião com os embaixadores, e eles não compareceram. Então, assim, diante disso, eu tenho a impressão, não, está claro, né? Você tem uma divisão nas Forças Armadas, você tem esse setor aí que é o setor que está sendo chamado de setor frotista, né? Lá do general Linha Dura,
da época da ditadura, que não queria a distensão, não queria a abertura democrática, e que está aí representado nesse ministro, o ex-ministro da Defesa, o atual também, Heleno, turma do Vilas Boas, enfim, essa galera aí que a gente conhece muito bem, acho que está representada aí. Esse é um ponto, essa ausência que talvez indicaria essa divisão. Outro ponto, que eu começo a ter a impressão, Hélio Dolly, que, na verdade, quem está maquinando o golpe são esses setores frotistas aí, essa turma de generais. E Bolsonaro, me parece que é apenas o instrumento ali, né, desse golpe, porque cada dia que passa eles avançam, esses generais, eles estão se apresentando assim mais descaradamente, né? Então, eu fico tendo essa impressão, que essa linha dura aí que está aí junto com o Bolsonaro é que, de fato, está maquinando o golpe. O que você acha disso? Eu acho perfeitamente possível. Eu acho que hoje eles formam um grupo, né? O Bolsonaro, a gente sabe das limitações intelectuais do Bolsonaro, das carências de pensamento, de raciocínio do Bolsonaro. É um grosso, é um grosseiro, é um ignorante. Agora, ele tem um objetivo político, ele também não é uma nulidade absoluta, ele tem um pensamento positivo. Agora, ele encontrou nesses generais que você cita, esses generais fascistas, tendências fascistas, golpistas, extremamente reacionários, ele encontrou um apoio importante para ele. Então, você começa aí pelo próprio general Vilas Boas, que está hoje afastado, ele está muito doente, né? Ele sofre de uma doença muito grave, do general Heleno, daquele general Ramos, do Braga Neto, que vai ser o vice-presidente da chapa do Bolsonaro, agora desse Paulo Sérgio Nogueira, que, quando era comandante do Exército, era tido como um cara equilibrado. Hoje está mostrando que é um bolsonarista. Né? Não sei, que o poder subiu a cabeça. E ele tem uma base militar espalhada pelo governo muito grande, né? E uma base perigosa. Então, eu acho, Negão, que você pode ter razão, sim. É um grupo que está tramando o golpe. Não é a cabeça do Bolsonaro sozinho, ou Bolsonaro com Flávio, Carluxo, aquela cambada de filho dele. Não é só isso. Tem militares tramando. Agora, como é que os militares vão receber isso? Como é que os comandos vão receber isso? Como é que o alto comando... Outro dia eu li uma história... Eu sempre desconfio muito dessas notícias que a imprensa dá sobre militares, e eu vou te dizer por quê. Por experiência própria. Um fala, mas nem sempre aquele que fala representa um pensamento dos outros. Só que, ao falar com um jornalista, um general, um coronel, ele tenta passar a impressão de que ele está refletindo um conjunto. Mas será que está mesmo? Nem sempre ele está refletindo o conjunto, mas eu li agora, há pouco dia, o alto comando não gostou da reunião do Bolsonaro, o alto comando está insatisfeito com o ministro da Defesa. Tomara que seja verdade, porque o alto comando são os generais de 4 estrelas, generais de exército, que têm o poder de comando sobre o conjunto da força, né, do exército. E se isso for verdade, é muito bom, mas será que é? A gente não sabe. É uma caixa fechada, é uma caixa que não está de fácil acesso por nós, né? Mesmo pelos jornalistas que frequentam, que conhecem. Então, você vai captando uma informação aqui, outra ali, vai juntando, vai somando. E tudo isso é um trabalho que é feito com muita diligência por alguns jornalistas especializados nesse tema há muitos anos, alguns desde o tempo da ditadura. Mas é muito difícil captar isso. Agora, que tem um grupo militar dando suporte ao Bolsonaro, tem. E esse grupo inclui, obviamente, generais reformados, mas generais que estão aí atuando e generais da ativa também. Desculpa aí, me bananei aqui nos comandos. Vamos falar, então, das convenções. Você já deu uma breve pincelada aí. E a gente teve a convenção ontem do PDT, confirmou a candidatura do Ciro, muito fraca, né? Sem palanque, sem muita adesão, sem aliados. Tal. Eu queria que você comentasse sobre isso, essa candidatura, que é complicada, né?
racha aí, de certa forma, tira uma pequena fatia aí de voto que poderia permitir o Lula ganhar no primeiro turno. Hoje tem a convenção que vai confirmar Lula e avança, né, até dia 5, se não me engano, né, que é o prazo para as convenções. Né? Como é que você está vendo esse desenho aí, já funilando, e a gente já na reta final para entrar na campanha propriamente dita? Como eu falei, enquanto o golpe caminha por um lado, as eleições caminham por outro. Espero que prevaleça o caminho das eleições. As convenções começaram, vai do dia 20, ontem, até o dia 5 de agosto, é o prazo para a realização dessas convenções. Ontem nós tivemos a primeira do Ciro, como você falou, muito fraca. Né? O PDT está sozinho, o PDT ainda não conseguiu se aliar a nenhum outro partido em defesa da candidatura do Ciro. A candidatura dele é questionada dentro do próprio partido, tanto que o partido teve que adotar uma resolução dizendo que vai punir pedetistas que trabalhem para outros candidatos. Isso é um aviso para a turma que apoia o Lula, porque tem muito pedetista inteligente que já viu que o Ciro não vai a lugar nenhum. Né? Então, já e sabe que o mais importante é derrotar o Bolsonaro. E se derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, melhor ainda, porque você evita aquela polarização do segundo turno diante dessa ameaça golpista que tem aí. Então, esses pedetistas mais inteligentes do que os que apoiam o Ciro, eles já entenderam que apoiar o Lula é fundamental no primeiro turno, independentemente de gostar do Lula, não gostar do Lula, admirar o PT, não admirar o PT, é a solução que nós temos para derrotar o fascismo hoje. É o Lula. É a solução que existe para derrotar o fascismo. Então, adotaram uma resolução: quem fizer a campanha para outro candidato vai ser punido, vai ser expulso. Grande porcaria ser expulso do PDT, né? Como se fosse uma grande coisa estar no PDT. Porque o PDT hoje, Negrão, não tem nada a ver com o Leonel Brizola. Não tem nada, fica só no discurso, na imagem, na fotografia. O próprio Lupe já negou o brizolismo na prática, diretamente. Não tem nada a ver com o Brizola, o PDT de hoje. Então, esse papo, o partido do Brizola, não. Brizola era o Brizola, grande figura da história do Brasil, respeitado, teria sido um grande presidente da República, sem dúvida nenhuma, como foi um grande governador do Rio de Janeiro. Mas PDT de hoje, nada a ver com Brizola. Então, o Ciro não conseguiu nem dizer quem vai ser vice dele. Ele não tem nem vice ainda. E não é porque tem muita gente disputando, ele precisa escolher, não, é porque não tem ninguém. Vai ter que ser dentro do próprio partido, a não ser que ele faça uma aliança ainda. E tá, então, hoje tem o PT vai de Lula, todo mundo já sabe, Lula e Alckmin e tal. A grande questão, Negrão, hoje é o PMDB. Agora é MDB, ainda fico com o nome antigo. O MDB, que tem uma candidata, a senadora Simone Tebet, que, apesar de um lançamento tal, ela não consegue subir. Eu já falei várias vezes, eu não me impressiono com esse negócio de pesquisa agora, não. Já vi muito candidato com 2%, 3% ganhar a eleição. A questão não é a pesquisa, não é o 2%, 3%, é você avaliar o quadro e ver o potencial de crescimento que essa candidatura pode ter. A Simone pode crescer? Pode, em tese. Existe um campo para a terceira via, mas esse campo está cada vez menor. Por quê? Porque as pessoas estão se conscientizando que é preciso eleger o Lula no primeiro turno. Porque as outras hipóteses vão levar a um segundo turno que pode ser complicado, desastroso do ponto de vista institucional, de violência, essa coisa toda. Então, a Simone não tem apoio nem no próprio partido. Ela tem apoio de uma parte do partido, pequena, tem uma grande parte do partido que quer o Bolsonaro, mas que tem que apoiar a Simone, embora queira o Bolsonaro, e tem uma parte do partido que quer o Lula. Então, ela vai repetir outros pífios desempenhos do MDB, a tendência é essa. Mas está essa briga interna no MDB, porque há um grupo agora que pretende, eu acho que eles não vão conseguir, nem vão insistir, mas eles pensaram em evitar a candidatura da Simone Tebet, deixar o MDB sem candidato, para cada um apoiar quem quiser. O MDB é uma federação de partidos estaduais. O MDB do Distrito Federal, por exemplo, nada tem a ver com o MDB de Alagoas.
O MDB do Rio não tem nada a ver com o MDB de São Paulo. São partidos estaduais que se juntam, né, como se fosse uma federação. Então, você tem apenas isso. O resto, a União Brasil vai insistir com o Luciano Bivar para quê? Bom, pode ser, vai insistir, vai ter um candidato, ele vai pegar dinheiro do fundo eleitoral, certamente vai promover grandes jantares, vai viajar de jatinho, tudo com dinheiro do fundo eleitoral, para no fim ter 2%, 3% dos votos, mas vai embolsar. É óbvio que ele vai embolsar parte desse dinheiro, é óbvio, né, em benefício próprio. Então, eles querem usar o fundo eleitoral, eles querem manejar o fundo eleitoral. Janones, o que vai fazer uma convenção em Belo Horizonte, porque ele é de lá. Então, realmente continuamos com a eleição, Lula e Bolsonaro. Lula, com tendência maior de ganhar, embora nós ainda nem tenhamos começado a campanha, muita coisa pode acontecer, nós temos que estar sabendo disso, e Bolsonaro, já prevendo a derrota, articulando a resistência à vitória de Lula, o próprio impedimento da eleição. Esse é o quadro que nós temos hoje. Nos estados, as convenções também avançam, as coisas vão se definindo com mais clareza, e até 5 de agosto, então, nós vamos ter esse quadro definido, claro, e aí a gente vai poder analisar com mais, vamos dizer, concretude, né? Uma situação que hoje ainda tem muita estabilidade. Aqui em Brasília mesmo ainda há muita estabilidade no quadro, mas já definiu, pelo menos já definiu, o bolsonarismo unido em torno do governador Ibanez Rocha, que é do MDB, o bolsonarismo está unido em torno dele. O candidato do Lula é Leandro Graz, do Partido Verde. Isso aí já está definido, mas ainda há outras questões aí a serem definidas. O Arruda é Senado ou ele... Deputado federal. O Arruda queria ser governador, mas o Ibanez se antecipou, lançou sua chapa com a Celina Leão, envolvida naquela operação Draco de corrupção do mais alto nível, né? Colocou a Celina Leão de vice-governadora e colocou a Damares de senadora, Damares bolsonarista. Aí o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro falaram, não, peraí, o Arruda é candidato por outro lado, não podemos deixar isso. Conseguiram fazer uma união na base, sabe-se lá do quê, né? Conseguiram unir, o Bolsonaro uniu, o Ibanez vai para governo, a Celina é candidata a vice, a Flávia Arruda é candidata ao Senado, e o José Roberto Arruda, o ex-governador, que já esteve preso, envolvidíssimo na Operação Caixa de Pandora, e que foi liberado por 2 ministros bolsonaristas, Humberto Martins e o André Mendonça, que liberaram ele com liminares, com decisões monocráticas, para permitir que ele dispute a eleição a pedido do Bolsonaro. 2 ministros da pior espécie, Esse Humberto Martins é doido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai bajular Bolsonaro até conseguir isso. Só que Bolsonaro vai perder a eleição e ele vai se lascar, felizmente. Humberto Martins. Não dá nem para falar nesse cara. Tem outras coisas, mas não vou falar aqui porque sabe como é. Então, essa é a chapa do bolsonarismo em Brasília, que vai enfrentar a chapa do Lula, que é o Leandro Graz, para o governo, com a professora Ugamira Amância de vice, que é do PCdoB, e a senadora Rosilene Correia, que é do PT. Então, esses são os 2 polos da eleição de Brasília. Já que você está falando de Brasília, e os demais partidos? Rede, PSOL, como é que está? Está se posicionando? Vai lançar candidato? O PSOL tem uma candidata ao governo, que é do PSOL, e tem um candidato ao Senado, que é da Rede. O PSB ainda não definiu concretamente se vai manter a candidatura a governador. Há uma briga na Federação PSDB-Cidadania, que resolveu lançar a candidatura própria, mas tem 2 candidatos, tem o senador Isalci Lucas, do PSDB, e a deputada Paula Belmonte, do Cidadania. Tem a Leila, candidata do PDT, que possivelmente vai disputar para fazer um palanque aqui para o Ciro Gomes. Eu acho praticamente impossível que o senador Regufe seja candidato, União Brasil não quer que ele seja candidato ao governo, ele está encontrando muita dificuldade. Eu, pessoalmente, acho que ele mesmo não quer, ele preferiria a reeleição ao Senado.
E tem uns candidatos menores, Democracia Cristã, PSTU, tem uns partidos menores que também lançaram candidato, ou vão lançar candidatos brevemente nas convenções, Negrão. Qual seria mesmo o candidato do PSB? B de Do bola? PSB é o Rafael Parente. Ah, o Rafael Parente, exatamente. O Rafael Mas Parente que lançou candidato, mas o PSB Nacional nunca encampou essa candidatura, tanto que não apresentou essa candidatura à federação, vamos dizer, liderada pelo PT. O nome dele sequer foi apresentado, sequer foi cogitado como candidato dessa unidade. A opção foi pelo candidato do PV, o Leandro Graz. Mas o Rafael Parente e alguns setores do PSB, não todos, insistem em mantê-lo candidato. E aí seria também uma candidatura, assim como a do PDT, uma candidatura que a gente chama de chapa pura, né? Só com o partido, porque não há nenhum sinal de alguma adesão de outro partido a essa candidatura. Tudo pode acontecer ainda temos alguns dias pela frente, mas a tendência é essa. muito bom. Vamos então para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai falar de um militar que deveria ser exemplo para os generais atuais. Ele está falando do Marechal, ele vai falar do Marechal Henrique Teixeira Lott, que teve um papel fundamental evitando, me parece que ele evitou 2 golpes de Estado, né? No período de Getúlio e no período de JK? Não sei. Depois do Jânio. Depois do Do, Jânio. do Jânio. É. Vamos lá. Vamos ao Quanto baú tempo do nós Hélio. temos? Vamos lá. Quanto tempo nós temos ainda? Acho que uns 10 minutinhos ainda. Pode falar à vontade. Porque a história do Marechal Henrique Batista Teixeira, Henrique Batista Dufels Teixeira Lott, que era o nome todo dele, mas era conhecido como Marechal Lott, o Marechal Henrique Teixeira Lott, ela é grande e importante. Infelizmente, ele é um militar muito pouco conhecido e falado no Brasil, embora tenha tido papéis fundamentais na história do Brasil. Eu me lembro muito bem do Marechal Lott, viu, Negrão? Eu era novo, era criança, cheguei adolescente, mas me lembro muito bem do Marechal Lott. O Marechal Lott, Negrão, era mineiro e foi nascido no século anterior. Ele nasceu em 1894 e morreu em 1984 com 90 anos de idade. Ele foi importante por quê? Ele foi um militar, ele estudou no colégio militar, era um militar normal, comandante de batalhão, comandante de infantaria, aquela coisa toda, tal, militar. Quando houve o golpe que derrubou Getúlio Vargas, em 1945, ele era militar no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Santa Maria. Ele apoiou a derrubada do Getúlio, mas não teve nenhum papel ativo nessa derrubada do Getúlio. A derrubada do Getúlio era dado fato consumado. O Getúlio já estava há 15 anos no poder, um desgaste muito grande no pós-guerra. O pós-guerra, vamos dizer assim, foi a vitória da democracia contra o fascismo. E o Getúlio, o Brasil tinha que incorporar essa questão democrática. E o Getúlio já estava há 15 anos, um governo até certo ponto autoritário em determinados momentos, como no Estado Novo. Bom, Getúlio foi derrubado, e em 1945, o então coronel Lott, depois general Lott, continuou sua atividade militar normalmente, tal. Sempre um militar disciplinado, sério, tal, como devem ser os militares, né? Disciplinado, sério, defensor da constitucionalidade, da Constituição. Aí, quando houve a eleição do Getúlio, em 1900, né? Getúlio foi eleito, ele foi derrubado em 45 e foi reeleito em 50. Né? Nesse governo, quando Getúlio se suicidou, assumiu o vice-presidente, o Café Filho, que era contra o Getúlio. Mas o Café Filho convidou para ser ministro da guerra, naquele tempo, Negrão, existia 3 ministérios militares: Ministério da Guerra, da Aeronáutica e da Marinha. Hoje que chama Exército, era Ministério da Guerra. E o Lott foi convidado pelo Café Filho para ser o ministro da Guerra, porque ele era um militar muito, muito respeitado, e aquele momento era grave.
Mas, em 1955, houve eleições e o Juscelino Kubitschek se elegeu presidente da República e o João Goulart se elegeu vice-presidente da República. E todos os dois, vamos dizer, próximos do Getúlio. Né? O PTB do João Goulart, velho PTB, e o PSD do Juscelino Kubitschek. E começou um movimento nas Forças Armadas para impedir a posse do Juscelino e do Jango, com um argumento totalmente furado de que eles não tinham obtido maioria absoluta na eleição. Que era um argumento furado porque a Constituição, naquela época, hoje prevê. Tanto é que nós temos segundo turno, mas na época não previa isso. Quem tinha mais voto era eleito. E eram eleições separadas, para presidente e para vice. Nós já falamos disso aqui. Eram duas eleições. Elege o presidente e elege o vice. E começou um movimento. E o Lott era um firme defensor da Constituição, ou seja, foi eleito, toma posse. Aí o Café Filho morreu um militar muito respeitado, o general Canrobert Pereira, e no enterro do general Canrobert, o Lott discursou corretamente, homenagem ao Canrobert. E um coronel golpista que queria impedir a posse, chamado Coronel Mamed, Coronel Jurandir Mamed, esse coronel fez um discurso que ele não podia ter feito e nem estava inscrito para falar. Totalmente indisciplinado. O Lott, então, queria punir o coronel Mamed. Só que o coronel Mamed estava na Escola Superior de Guerra, que era vinculada diretamente ao Estado-Maior das Forças Armadas, vinculado ao presidente da República. E o Café Filho ficou protelando a punição do Mamed, porque o Lott não podia, como ministro da Guerra, não podia punir o Mamed. Aí o Café Filho ficou doente, foi internado, teve um infarto. Aí assumiu o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara. O Carlos Luz assumiu e o Lott foi falar com o Carlos Luz, olha, tem que punir com ele. Só que deram um chá de cadeira de 1h30 no Lott, lá no Palácio do Catete. O Lott ficou lá sentado 1h30 esperando para falar com o presidente. Já ficou raivoso com isso. Ministro da Guerra, 1h30 para falar com o presidente. Quando ele foi falar com o presidente, o Carlos Lula, ele disse, não vou punir o Mamed, não, eu tenho parecer aqui que não deve punir e tal. Aí o Lott pegou e pediu demissão, que era o que o Carlos Luz queria. Aí o Carlos Luz queria que o Lott pedisse, o Lott pediu demissão. O substituto do Lott, ele já estava lá no palácio, esperando para tomar posse. Aí o Lott falou, não, eu tenho que ir ao ministério, pegar minhas coisas, falar para os meus comandados que eu pedi demissão, não é assim, não. Não vou sair hoje, não. Vamos. Amanhã eu faço a transferência. Bom, aí o Lott foi para casa, mas aí começou uma movimentação militar. Naquela época se movimentava muito. Generais se reunindo, não, tinha um movimento militar constitucionalista que existia na época, que se reuniu à noite. Eu sei que pela noite o Lott foi convencido a resistir por esses militares. E, bom, às 4h, ele falou, vamos lá, vou manter. Foi para o Ministério da Guerra, 4h, reuniu a turma dele e falou assim, vamos derrubar esse Carlos Luz, para garantir a posse do Juscelino e do Jango, porque com esse cara aí, olha a semelhança, né, Nego? Com esse Carlos Luz, o resultado eleitoral não vai ser respeitado. E aí foi um movimento de 11 de novembro, que, aliás, Negro, eu já contei aqui, é dia do meu aniversário, 11 de novembro, e eu fui todo feliz para a escola, para o meu jardim de infância, minha mãe carregando um bolo para comemorar meu aniversário, de repente o forte de Copacabana começou, eu morava em Copacabana, começou a atirar no navio do que o Carlos Luz estava fugindo com os golpistas para Santos. E aí não teve aula, não teve meu aniversário também, não teve nada, por isso que eu lembro bem desse 11 de novembro de 1955, eu estava fazendo 5 anos de idade, indo para o jardim de infância. Meu jardim de infância era na Avenida Atlântica, em frente ao mar, era uma escola pública. E o Forte de Copacabana, dominado pela turma do Marechal Lott, estava querendo advertir o navio dos golpistas, que estava o Carlos Luz, que ele era melhor voltar e desistir de qualquer tentativa de resistência. Bom, resultado, o Congresso
decretou o impeachment do Carlos Luz e assumiu o presidente do Senado, Nereu Ramos, que hoje é nome de auditório lá no Senado, tem um auditório grande chamado Nereu Ramos. E aí o golpe caiu, Juscelino tomou posse, Jango tomou posse, e o Marechal Lott saiu vitorioso. Juscelino, quando tomou posse, manteve o Marechal Lott como ministro da Guerra. Ele continuou ministro da Guerra no governo Juscelino. Eu não sei como é que está o tempo, Negrão, mas não acabou a história do Marechal Lott, não. Se você quiser, eu continuo na próxima. É uma grande figura brasileira. Ele foi candidato a presidente da República, ele resistiu à ditadura, isso aí tem mais história para contar do Marechal Lott. Um exemplo que os militares brasileiros deviam seguir. Está faltando o Marechal Lott para derrubar essa milicada que está tomando conta do governo com intenções golpistas e protofascistas. Está faltando o Marechal Lott no Brasil. Exatamente, precisamos de um Marechal Lott, mas você vai continuar falando sobre ele no nosso próximo episódio aqui do Baú do Hélio, nosso próximo programa. Hélio, agradecer você que nos acompanha aqui pela TV 61 e também pela TV 247, que está reproduzindo o nosso programa. A TV 247 está lá na campanha para chegar a 1 milhão de inscritos, já está com 900 e um pouco. E você também nos ajude aqui na TV 61, se inscreva no nosso canal, ajude a compartilhar aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly, e a gente volta na semana que vem. Hélio, grande abraço. Abraço aí para todo mundo.